Grato por estarem conosco nesta série, 3 mensagens cósmicas, o conflito final da Terra. Este é o 6º de uma série de 13 partes sobre as profecias do Apocalipse, focando em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Nesses versículos, Deus nos dá 3 mensagens que são levadas por anjos no céu, as quais alcançarão os confins da terra pouco antes de seu retorno. Nesta apresentação, focaremos no versículo 6. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou. Adorem aquele que fez céu, terra, fontes, fique conosco. Você se alegrará ao sentir o significado desses versículos e Deus falando ao seu coração. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer por não teres deixado este mundo na incerteza. Não deixaste este mundo sem uma mensagem que vem do teu coração para prepará-lo para o teu breve retorno. Ajuda-nos a ter mentes abertas, espíritos receptivos para compreender a tua mensagem para esta hora, em nome de Cristo. Amém. O livro do Apocalipse não se destina apenas a encher-nos de símbolos místicos, sinais enigmáticos e estranhas bestas. O livro do Apocalipse foi feito para nos impulsionar, para nos levar a tomar decisões eternas em nossas vidas e para realmente nos compelir à ação. Há algum tempo, eu estava refletindo sobre um concerto que talvez tenha sido realizado no Carnegie Hall com a Orquestra Filarmônica de Londres. Isso está só na minha imaginação, preciso esclarecer antes de contar a história. Então, digamos que você comprou ingressos para o Carnegie Hall. Suponha que esteja sentado nesse concerto. É um concerto incrível. Você fica na beira da sua cadeira, emocionado com a música. Você é levado à estratosfera pela execução arrebatadora da Orquestra Filarmônica de Londres. Você pagou uma fortuna por esses lugares e então alguém no meio daquele concerto começa a gritar: fogo! Fogo! Se isso acontecer, tem 3 opções. Primeira escolha, você pensa, ele é um lunático, é um maluco. Mal posso esperar pela segurança para levá-los. Segundo, você pensa, quer saber? Você pensa, isso pode ser verdade? Fica grato por alguém ter gritado fogo. Não há perigo, sai correndo com gratidão. A terceira opção é, talvez você pense, é melhor eu sair, mas está com raiva, amargurado por gastar tanto nos ingressos. Você tem essas 3 opções. Olha, gritar fogo quando não há fogo é algo muito sério. Quero dizer, alguém pode ser pisoteado. Outros podem se ferir gravemente correndo para a saída. Alguém pode infartar de estresse. Então, se grita fogo sem haver fogo, é bem grave. Alertas são válidos só se a crise é real. Quando você se encontra diante de uma crise real e alguém te alertou sobre a iminência dessa crise, isso é, de fato, um aviso extremamente pertinente e válido. O aviso no livro do Apocalipse não é um alerta que se manifesta com dureza ou rigor. Não é um aviso de um Deus que seja um juiz autoritário ou um tirano. O alerta no livro do Apocalipse é um alerta de amor, um livro sobre a graça, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. O livro do Apocalipse apela para que conheçamos Cristo como o Cordeiro que morreu e o sacerdote que vive. O livro do Apocalipse é um livro sobre Jesus Cristo e os alertas que recebemos no Apocalipse são alertas dados a nós em amor. São alertas dados por 3 anjos que simbolicamente voam no meio do céu no firmamento. Estes avisos são como os que Deus deu a Noé antes da terra ser destruída pela água. A terra foi destruída então pela água e será destruída novamente pelo fogo. Noé pregou por 120 anos alertando sobre o dilúvio. No livro do Apocalipse, temos o juízo do tempo do fim. Vimos que o relógio bateu a hora profeticamente
em 1844, no fim da profecia de 2.300 anos. Assim como Noé pregou por décadas, mais de um século, a mensagem de Deus tem sido proclamada por bem mais de um século, preparando a população mundial para a vinda de Jesus. Como eram as condições nos dias de Noé e como se comparam às de hoje? Em Gênesis 6, 3 diz: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Deus estende a mão com misericórdia. Ele, em sua graça, estende a mão com amor, mas seu espírito que nos leva à decisão nem sempre apela aos seres humanos. Haverá um tempo em que o homem tomará sua decisão irrevogável. Haverá um período na história da Terra em que todos terão tido ampla oportunidade, em que todos teve o privilégio de corresponder ao amor de Deus, e quando eles tomam sua decisão sólida e irrevogável, Deus não retira seu espírito arbitrariamente. Ele não retira seu espírito dizendo: quem está dentro fica, quem está fora sai. Quando a mensagem de Deus foi proclamada nos dias de Noé, e quando Noé e sua família entraram na arca e a porta se fechou, ela não se fechou enquanto muitos mais poderiam, honesta e graciosamente, arrependido, confessado o pecado e entrado, fechou-se, pois decidiram. Então, a graça não será encerrada arbitrariamente por Deus. Será o sinal irrefutável de que cada ser humano já terá tomado a sua decisão. Quais eram as condições nos dias de Noé? Gênesis 6, 5 parece descrever as condições atuais. O Senhor viu que a maldade humana era grande na terra e toda a intenção dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Não é preciso gastar muito tempo na TV vendo anúncios ou na internet para perceber dramaticamente que a maldade do homem tem sido grande na terra. Não é preciso passar muito tempo com a mídia, revistas ou jornais para entender que a intenção dos pensamentos do coração é continuamente má. Quando Billy Graham terminou de escrever o primeiro rascunho de um de seus livros chamado Mundo em Chamas, dizem que ele deu o primeiro capítulo para sua esposa, Ruth, e quando ela o leu, disse algo assim: Billy, se Jesus não vier logo, ele terá que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir-lhes desculpas. Em cada era da história da Terra, houve um período em que a provação humana terminou. Em cada era da história da Terra, houve um tempo em que a maldade do homem encheu o cálice da iniquidade. Deus deu muitas oportunidades, e essa é a mensagem nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. É a mensagem de Daniel na Babilônia com Belsazar, quando a escrita na parede apareceu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, foste pesado e achado em falta. É a mensagem dos 3 anjos. É a mensagem do primeiro anjo, um apelo urgente a todos para que tomem suas decisões por Cristo hoje. A mensagem desses anjos é o aviso e a esperança final de Deus. É uma mensagem de amor cheia de esperança e graça para esta geração. 2 Pedro 3, 4 e 10 dizem: o dia do Senhor, a vinda de Cristo, virá como ladrão, ou seja, rápido, inesperado. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras nela serão queimadas. A terra foi destruída pela água uma vez, e será destruída pelo fogo uma segunda vez. Jesus vem, mas não principalmente para destruir a terra. A intenção de Cristo não é simplesmente destruir o nosso mundo. É para destruir a maldade, para que a justiça reine. Não é para destruir o mal, embora isso ocorra com sua vinda. É para redimir os justos. Jesus está vindo porque o céu está vazio sem você. A comunhão que Cristo tem com anjos, querubins e serafins é incompleta sem você. Jesus vem porque Ele te quer. Ele quer que viva numa terra sem doença, sofrimento, morte ou dor. Ele te quer para sempre, é a mensagem dos 3 anjos.
Essa é a mensagem desses três seres cósmicos que voam no meio do céu. Essa é a mensagem de o conflito final da Terra, de um Deus amoroso que prepara a humanidade para os últimos dias da história. Vamos ao cerne do livro do Apocalipse e ver os detalhes desta mensagem. Apocalipse 14, 6 a 7 diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do juízo de Deus é chegada. Estudamos isso nas últimas duas palestras. O juízo de Deus chegou, o relógio bateu a hora. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora, observe a expressão, temei a Deus e dai-lhe glória. Perguntamos, o que significa temer a Deus? O que significa dar-lhe glória? Que apelo é este na prática para os nossos corações? Como de fato nós tememos ao Senhor? Como de fato depositamos nossa lealdade em Deus, em sua graça e misericórdia? Será que temei a Deus é um apelo para tremer e estremecer diante dele? Certamente existe esse senso de reverência e respeito a Deus, mas esta palavra temor na língua original do Novo Testamento, o grego, é fóbio e tem este sentido de reverência, admiração e respeito, mas vai além disso. Esta palavra temor ou fobel nas Escrituras tem a ver com uma ideia bastante ampla. É sobre respeitar a Deus o bastante para obedecer. Está ligado a um processo de pensamento em minha mente que me leva a decidir fazer o que Cristo ordenar, sabendo que os mandamentos dele são os melhores e em meu benefício. Não é uma ordem impositiva, mas sim um apelo amoroso à obediência. No livro O Desejado de Todas as Nações, página 22, leio: O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. O diabo usa a força, não Deus. Ele, Deus, deseja apenas o serviço do amor, e o amor não pode ser ordenado nem ganho pela força ou autoridade. Somente pelo amor o amor é despertado. E é por isso que em Apocalipse 14, 6 está escrito: Vi outro anjo voando pelo meio do céu com o Evangelho eterno. O Evangelho, o amor de Deus manifestado na vida, morte, ressurreição e intercessão de Cristo nos céus. O amor de Deus nos capacita a responder, a temer a Deus ou a obedecer a Deus. Este amor nos conduz à obediência. No Desejado de Todas as Nações, página 22, conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifesto em contraste com o de Satanás. Assim, no livro do Apocalipse, o amor de Deus nos alcança, levando-nos à obediência amorosa, a respeitá-lo, reverenciá-lo, ou seja, temê-lo o suficiente para obedecê-lo. Isso contrasta com o poder da besta. O poder da besta em Apocalipse força, o poder da besta em Apocalipse coage, o poder da besta no livro do Apocalipse aprova um decreto em que ninguém pode comprar ou vender, a menos que adore a besta. O poder da besta no livro do Apocalipse é um poder político-religioso anticristão que persegue o povo de Deus, como as uniões igreja-estado. Ele também decreta morte ao povo de Deus. Então você vê este contraste incrível, um contraste entre o amor de Deus que leva à obediência voluntária, delineado nesta mensagem do primeiro anjo, e Satanás, que tenta coagir e forçar a lealdade. O contraste não poderia ser maior. Esta batalha pela lei de Deus, esta batalha pelo trono de Deus, esta batalha sobre quem tem autoridade para governar é descrita em Isaías 14, versículos 13 a 14. Lúcifer disse: subirei ao céu, já estava lá, mas queria mais. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Meu trono acima das estrelas de Deus. Trono implica governo, ele quer governar. Eu me sentarei no monte da congregação. Ele diz, nos lados mais distantes do norte. Qual era esse monte ao norte de Israel? O Sinai. O que veio de lá? A lei de Deus. Subirei acima das nuvens. Serei como o Altíssimo,
Então, Lúcifer, ser criado, não quis adorar o Criador. Lúcifer, sendo uma criatura, quis se exaltar acima do Criador e reinar. Ele queria criar leis e não obedecer às leis. Assim, a questão entre o bem e o mal era sobre a autoridade. Deus tem autoridade para governar? É Deus um governante amoroso? Deus visa o bem-estar de suas criaturas? Nos últimos dias da história da Terra e nas mensagens dos 3 anjos que saem, Deus envia uma mensagem eterna aos confins da Terra, mostrando que seu povo, de bom grado, com amor e abertamente, deseja agradá-lo em tudo o que faz. Este temor a Deus se relaciona com o compromisso mental de saber que seus mandamentos são para o nosso bem e servi-lo com amor e graça. A profundidade do temer a Deus é descoberta ao vermos seu uso na Bíblia. Em outras palavras, para saber o que a Bíblia ensina, tome a expressão e a siga por toda a Bíblia. E ao percorrer a Bíblia, observe como essa expressão é utilizada nela. Então, quando a Bíblia usa a expressão temer a Deus, o que ela quer dizer? O que exatamente essa expressão nos indica? Vamos viajar pelas Escrituras e analisar a expressão e como ela é usada. Deuteronômio 6:2. Teme ao Senhor teu Deus, para guardar todos os seus mandamentos e estatutos que te ordeno. Então, temer a Deus está ligado a uma reverência ou respeito por Deus, o que nos leva a obedecê-lo e guardar seus mandamentos. Aqui está outro. Salmo 119, versículos 73 a 74. Tuas mãos me fizeram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender os teus mandamentos. Os que te temem, ou seja, te respeitam, se alegrarão ao me ver, pois espero em tua palavra. Então, segundo esses trechos, o que significa temer a Deus? Significa alegrar-se, ser feliz em nossa obediência a Ele. Eclesiastes 12, 13 a 14 diz: ouçamos a conclusão de tudo. Esta é a conclusão. Temer a Deus, respeitá-lo, obedecer e guardar seus mandamentos é o dever completo do homem. Que dever é esse? É o dever total do homem. Então, isto diz: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois este é de fato todo, o dever inteiro do homem. Assim, o livro do Apocalipse, o apelo da mensagem do primeiro anjo, é um apelo que nos leva de volta à obediência. Isso nos leva de volta à alegria e ao contentamento que temos na vida quando agradamos a Deus. A Bíblia diz: Deus trará toda a obra a juízo. Apocalipse 14, 7 inclui: é chegada a hora do seu juízo. Mandamentos de Deus e a ideia de respeitá-lo ou obedecê-lo estão lá. Temei a Deus, pois Deus trará toda a obra a juízo, incluindo cada coisa secreta, seja boa ou má. Novamente, por toda a Bíblia, você tem essa ligação, você tem essa unidade integrada de obedecer a Deus porque o amamos, respondendo à sua graça e à sua obediência, e a ideia de juízo, que seremos julgados pelas escolhas que fazemos e pelas vidas que vivemos. À luz do juízo, o céu apela para que os salvos pela graça vivam vidas piedosas. Agora, existem aquelas pessoas que têm essa ideia estranha de que, quando eu venho para Jesus, é só Jesus. E para elas, só Jesus significa só Jesus, no sentido de que Ele me salvou da culpa e da condenação do meu pecado, mas não há muita ênfase na obediência, não há muita ênfase na doutrina bíblica. Você não pode separar Cristo da doutrina. Aceitar Jesus não significa aceitar um Jesus místico ou um Jesus etéreo. Aceitar Jesus é seguir seus ensinamentos. É entender que, quando venho a Cristo, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ao vir a Jesus, sou salvo totalmente pela graça. Não existe outra salvação senão pela graça. Mas ao ser salvo pela graça, isso me conduz não à desobediência, mas sim à obediência. Isso me impulsiona a não me afastar dos mandamentos, mas a me aproximar deles, não como exigências legalistas, mas sim
como a alegre e boa mensagem do próprio caráter de Jesus Cristo. O Evangelho não apenas nos livra da culpa do nosso passado, mas também nos capacita a viver vidas piedosas e obedientes no presente. Portanto, o Evangelho é um Evangelho completo. Ele nos livra da culpa do pecado e nos livra do poder do pecado. Ele nos livra da penalidade de uma lei quebrada e, igualmente, nos liberta da escravidão e do poder dessa lei. A graça de Cristo é para a obediência. Romanos 1, versículo 5. Notem isto. Recebemos graça e apostolado para o quê? Para que recebemos graça e apostolado? Obediência à fé entre as nações. Então, a fé não me afasta das obras, mas me leva a elas. Quando me perguntam, você crê só em Jesus? Digo, creio no Jesus da Bíblia. Ele nos salva por sua graça. O Jesus bíblico nos transforma com seu amor. O Jesus somente da Bíblia nos capacita por seu poder e ele transforma nossas vidas. O Jesus bíblico é o do livro do Apocalipse que nos leva a temer, respeitar e obedecer a Deus. No livro Cristo Triunfante, página 235, li: os verdadeiramente convertidos a Cristo devem estar em guarda constante para não aceitar o erro em vez da verdade. Qual erro eles podem aceitar? Aqui está. Aqueles que pensam que a doutrina não importa, contanto que creiam em Cristo, estão em terreno perigoso. Que tipo de terreno é esse, pessoal? Eles estão em terreno perigoso, porque você não pode separar Cristo dos ensinamentos de Cristo. Você não pode separar Cristo da doutrina. Jesus falou da Bíblia como sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Aceitar Cristo é aceitar sua palavra. Jesus disse, por exemplo, que não há outra salvação. Ao aceitá-lo, você o aceita como o caminho. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Senão, eu vou-lo teria dito. Eu voltarei. Se aceita Cristo, crê nos seus ensinamentos, ele voltará. Se você aceita Cristo, aceita seus ensinamentos sobre obediência, o sábado bíblico e os ensinamentos de Deus, o Criador. Se aceitas Cristo, aceitas o que ele disse sobre a morte, vida e ressurreição. Aqueles que pensam que a doutrina não importa, desde que creiam em Jesus Cristo, em que tipo de terreno estão? Em terreno perigoso. Cristo é a verdade doutrinária em pessoa. Assim, ao aceitarmos Cristo, aceitamos a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Nós não damos as costas para o Cristo que proclamou e ensinou essa verdade. Andrew Bonar, grande escritor cristão, diz sucintamente o seguinte: obediência instantânea é a única que existe. Obediência adiada é desobediência. Quem busca se afastar da obediência, afasta-se da. Não a importância da coisa, mas a majestade do legislador é o padrão da obediência. Alguns podem considerar regras mínimas e arbitrárias como insignificantes. Bonar continua. Mas o princípio envolvido na obediência ou desobediência não era outro senão o mesmo princípio que foi provado no Éden, ao pé da árvore proibida. É realmente isto. O Senhor deve ser obedecido em todas as coisas. Tudo o que Ele ordena, Ele é um legislador santo. Suas criaturas são obrigadas a dar assentimento implícito à sua vontade. Veja bem, a questão é muito mais do que o mandamento específico. A questão é a autoridade do legislador. A questão é, aceitamos um Cristo limitado ou aceitamos a plenitude de Cristo? Será que aceitamos e abraçamos a beleza e a grandeza de Cristo? E desobedecer aos mandamentos de Cristo é desobedecer à aceitação da plenitude de Cristo. Cristo tem mais para você do que você pode imaginar. Cristo tem mais para você em sua vida, que é maior do que dizer, eu aceito Cristo, agora posso viver como eu quiser, agora posso viver como quiser. Jesus te convida a viver essa experiência. Ele diz, temei
obedecei e respeitai a Deus, temei a Deus. É a atitude mental de obediência que nos leva a fazer tudo o que Jesus diz. Apocalipse é um apelo urgente à luz do juízo para colocar Deus no centro de nossa vida. Alguns fazem do dinheiro o centro de suas vidas, outros do prazer. Todos temos um certo centro em nossa vida. Alguns fazem do esporte o centro de suas vidas. Alguns fazem do entretenimento seu centro. Mas o Apocalipse é um apelo urgente para Jesus Cristo ser o centro de nossas vidas. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro. Buscai o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, o apelo de Apocalipse 14:7, temei a Deus, é um convite para redefinirmos as prioridades em nossa vida. É um apelo para fazer de Cristo a prioridade de nossa vida. Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Observe o verbo aqui. Pensai nas coisas que são de cima. Pensar significa fazer uma escolha consciente e decidida. Uma escolha decidida de colocar Cristo em primeiro lugar em sua vida e de fazer do seu maior desejo agradá-lo. Agora, o que significa dar glória a Deus? Temer a Deus está ligado ao seu processo de pensamento, um processo no qual você deseja obedecê-lo, agradá-lo em tudo o que ele pedir. O que significa, então, dar glória a Deus? Porque nosso texto diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Na hora do juízo de Deus, vivemos vidas reverentes que obedecem a Deus e dizemos, Deus, o que me pedires, quero fazer. Dar glória a Deus tem a ver com o nosso estilo de vida e o modo como vivemos. Temer a Deus está ligado ao que pensamos, o compromisso mental de obedecê-lo. Dar glória a Deus tem a ver com o que fazemos colocando em prática esse compromisso de nossas mentes em nossas vidas. Ao olharmos para a vida hoje, vemos que muitas pessoas têm essa ideia. Elas veem o corpo como casa de prazeres, e o que for agradável, elas querem fazer, seja fumar ou beber. O que quer que comam, a ideia delas é, olha, o que eu coloco no meu corpo é separado e distinto da minha fé. A ideia delas é que eu posso crer em Cristo, mas ainda assim posso agir como eu desejo. Quando nos achegamos a Jesus Cristo, não agimos como nós desejamos, mas como Ele deseja. Não o que queremos, mas o que Ele quer. Nosso compromisso diário é como o de Jesus no jardim do Getsemane. Lembre-se do que Jesus orou no jardim do Getsemane. 3 vezes ele disse, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Jesus ansiava pela cruz. Ele cantou indo para a cruz, louvado seja Deus, de quem vem todas as bênçãos, de modo algum. Jesus sabia que ele seria traído por Judas Iscariotes. Ele sabia que os mais próximos o abandonariam. Sabia que pregos lhe transpassariam as mãos e que dor e angústia o tomariam. Sabia que carregaria os pecados da humanidade na cruz do Calvário. Jesus sabia disso. Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não a minha vontade. Jesus tomou o cálice do sofrimento para salvar a mim e a você. À medida que nos aproximamos de Cristo e entramos na profundidade de seu amor, a vida não se torna um desejo insano por prazer, mas sim um compromisso profundo de fazer a vontade de Deus, uma dedicação profunda em agradá-lo em todas as coisas. Oramos com Jesus, Pai, não minha vontade, mas a tua seja feita. Dizemos, Senhor, glorificar-te quero em tudo que faço. Quero glorificar-te no exemplo que dou aos outros. Recentemente, ajudei uma senhora a deixar de fumar. Ela havia fumado por mais de 30 anos. Já era avó e amava os netos.
frequentemente me falava deles e estava travando uma terrível luta para parar de fumar. Eu orava por ela, citando as promessas de Deus para ela. Um dia ela me procurou. Pastor, nem vai acreditar. Perguntei, o quê? Ela disse, parei. Ela disse, sabe, eu estava em casa, na minha poltrona favorita, assistindo ao meu programa de TV preferido. Acendi um cigarro e estava fumando quando minha netinha, de uns 6, 7 anos, pulou no meu colo. Ela me olhou nos olhos e disse, vovó, quando eu crescer, eu quero acender um cigarro igual a você. Quero segurá-lo como você o segura, vovó, e quero fumar como você. Ela disse, olha, pastor, amo muito aquela menina. Eu sei que tenho a garganta rouca, sinto o ardor nos pulmões. Conheço o potencial, pastor, e por amor à minha filha, não desejaria isso para ela. Eu desisto disso. Eu desisto disso. Se o amor por uma neta pode fazer com que uma avó abandone os cigarros, se o amor tem esse poder, o nosso amor por Cristo não preenche nossos corações e nos impulsiona a dizer, Senhor, não importa o que seja, álcool, tabaco, comidas, que destroem meu corpo, um estilo de vida mundano e os prazeres deste mundo, Senhor. Quero pôr meu afeto nas coisas do alto. Quero dar glória a Ti no que meus olhos veem. Quero dar glória a Ti no que meus ouvidos ouvem e em tudo. Em tudo que eu faço. Se alguém disser, isso não é legalismo, não é cristianismo. No cristianismo, não vivemos para agradar a nós mesmos. No cristianismo, vivemos para agradar ao Cristo que vive. No cristianismo, o nosso desejo é uma coisa. Nosso desejo é dizer, Senhor, o que for na minha vida, desejo agradar-te. Romanos 12, 1, Paulo diz, rogo-vos, insisto, rogo-vos, pois, irmãos, homens e mulheres, pelas misericórdias de Deus, já que Ele vos concedeu graça e vos salvou por seu amor, pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Notem que é uma decisão voluntária. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o apóstolo Paulo faz este apelo urgente. Ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos. Notem que a palavra grega para corpos é somata, uma palavra interessante. Que palavra podemos derivar da palavra sumata? Que palavra obtemos dela em inglês? Isso mesmo, sum ou summary. Assim, o que Paulo está dizendo aqui é, rogo-vos, pois, que apresenteis vossos corpos. E ele usa, a palavra para corpos é somata. O que isso quer dizer? É melhor traduzido como a soma de tudo o que você é, seu corpo, sua mente e suas emoções. Assim, Paulo está dizendo, eu vos rogo que você apresente sua mente a Cristo, você apresente seu corpo a Cristo, você apresente suas emoções a Cristo, você apresente a soma de tudo o que você é a Cristo. Temam a Deus, obedeçam a Deus, decidam em suas mentes respeitá-lo, agradá-lo em tudo o que fazem e que isso se traduza em suas vidas para dar glória a Deus nas coisas que observam. Como você se sentiria se Jesus estivesse ao seu lado, mudando os canais da TV? Como você se sentiria se Jesus estivesse com você ao entrar naquele cinema? Como você se sentiria se ele estivesse sentado ao seu lado enquanto você navegava na internet? Como você se sentiria se Cristo estivesse com você nas altas horas da noite assistindo a um programa bem tarde? Jesus nos convida a entregar a mente a Ele e nas Escrituras nos deu um filtro para ela. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículos 7 e 8, afirma claramente que Deus vai guardar e preservar as nossas mentes. O mundo perderá a cabeça para o mundanismo, secularismo e humanismo. E ele nos ensina a filtrar nossas mentes. Eu moro na Virgínia, perto de Washington, D.C., e no verão gostamos de deixar as janelas abertas.
Minha esposa e eu adoramos o fluxo de ar, mas temos telas. Por que telas? Para afastar mosquitos. Deus coloca uma tela em nossa mente. Em Filipenses 4, versículo 8, a Bíblia diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude ou louvor, nisso pensai, tudo o que é verdadeiro. Veja, você enche a mente com o que é falso. E a Bíblia parece chata, insípida, sem graça. Por quê? Você encheu a mente com ficção. Se sua mente se enche de violência, seu caráter muda e fica impaciente. Ao contemplar, somos transformados. É uma lei da mente que ela se adapta gradualmente aos assuntos nos quais se permite focar. Veja, a mensagem dos 3 anjos é uma mensagem de restauração, para nos restaurar à imagem de Deus pela transformação do nosso processo de pensamento e de nossas mentes. Deus nos apela que lhe entreguemos nossos corpos, mentes e emoções. Romanos 12, 1, você sabe onde diz, que é o vosso culto racional. Gosto de como a tradução de Phillips coloca, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, a soma de quem sois, faculdades mentais, físicas, emocionais, como sacrifício vivo. A tradução de Phillips diz, como um ato inteligente de adoração. Assim, ao nos voltarmos a Cristo e entregarmos nossa vida a Ele e decidirmos mentalmente temê-lo, obedecê-lo ou respeitá-lo, quando damos glória a Deus em nossos corações e mentes, isso é um ato inteligente de adoração. 1 Coríntios 3,17 diz, se alguém destruir o templo de Deus, pois somos templos, não casas de prazer, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Nossos corpos são seu templo. Deus anseia pelo que pomos na mente e no cérebro com esse alimento mental. O que nutrimos o corpo com alimento físico, Deus quer restaurar-nos à sua imagem para que sua imagem brilhe gloriosamente em nós. Veja, o que você come ou bebe impacta a forma como você pensa. E assim, quando comemos alimentos que não são saudáveis, isso obstrui a corrente sanguínea, os corpúsculos vermelhos que levam oxigênio ao cérebro, onde o Espírito Santo se comunica conosco, não pelos nossos dedos, mas por nossos cérebros. Deus anseia que tenhamos saúde, não só para que vivamos anos a mais, ou para estarmos livres de muitas doenças que afligem a humanidade, mas porque Ele deseja que tenhamos corpos saudáveis e saúde abundante. João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida abundante, mas há algo além. A mensagem do primeiro anjo visa nos preparar tanto mental quanto fisicamente para a vinda de Jesus. Deus anseia que seu Espírito Santo nos prepare para o grande dia da volta de Jesus. Ele quer que tenhamos mentes claras para pensar com clareza, sentindo seu Espírito em nossos corações e mentes. Portanto, o divino apelo de Cristo nesta última geração é: coloque seu corpo, sua mente, suas emoções sobre o altar como um sacrifício vivo para Cristo. Paulo diz, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. É um apelo para Deus ser o centro de nossas vidas. Para alguns, o apetite é o centro de suas vidas. Para alguns, o entretenimento é o centro da vida. Para algumas pessoas, as roupas são o centro de suas vidas. Contudo, Deus apela a você, Deus apela a mim para que Jesus Cristo seja o centro de nossas vidas. Damos glória a Deus ao revelar seu caráter ao mundo com vidas devotadas a fazer sua vontade neste momento derradeiro da história da Terra. Nestes últimos dias da história da Terra, neste tempo do fim da história da Terra, há uma mensagem que é retratada como sendo levada por 3 anjos no meio do céu. A narrativa dessas 3 mensagens cósmicas é bem mais emocionante do que qualquer trilogia ou drama de Star Wars.
é uma luta intergaláctica, a batalha pelo universo. É a batalha pelo trono e Deus nos envia uma mensagem tão importante para esta geração quanto a de Noé para a sua. Uma mensagem tão importante quanto a de João Batista para preparar as pessoas para a primeira vinda de Cristo. É para restaurar o homem e a mulher à imagem de Deus. É uma mensagem para restaurar nos homens e mulheres o conhecer a Cristo profundamente. É uma mensagem que restaura a mente e o processo de pensamento. Uma mensagem que restaura a saúde do corpo. É uma mensagem para temer, reverenciar, respeitar e obedecer a Deus. É uma mensagem para glorificá-lo, dando-lhe glória em tudo que comemos, bebemos e fazemos. É uma mensagem de graça, uma mensagem de salvação em Cristo que transforma as nossas vidas, tornando-nos crentes obedientes. Agora, o apóstolo Paulo nos chama para fora da mesquinhez de nossos mundos autocriados para a grandeza dos mundos que Cristo criou. Paulo estava em uma prisão. Ele estava lá, na prisão mamertina, em Roma. Paulo agora já é um homem idoso. O ano é por volta de meados dos anos 60 depois de Cristo e Paulo escreve com a mão trêmula. Há linhas profundamente marcadas em seu rosto e ele escreve sobre sua própria vida. Ele escreve para a igreja de Filipos, que ele visitou uns 10 anos antes, e Paulo escreve estas palavras. Ele diz, apegai-vos à palavra da vida. Paulo faz um apelo àquela geração, e esse apelo é feito a nós também. Apegai-vos à palavra da vida. The date was July 25, 1950. Nem aceite a tradição ou as opiniões dos homens, mas encha sua mente e coração com a palavra de Deus. Apegue-se à palavra da vida para que eu me alegre no dia de Cristo. Apegue-se à Bíblia e à palavra de Deus. Deixem que Cristo mude sua vida pela graça, sendo obedientes. Apegai-vos à palavra da vida para que no dia de Cristo não corra ou trabalhe em vão. Sim, estou sendo derramado como uma oferta de libação sobre o sacrifício e serviço da sua fé. Alegro-me convosco. Paulo diz, alegro-me na esperança em Cristo, sua salvação, a cruz que me assegura o perdão dos meus pecados, na esperança do ministério de sumo sacerdote de Jesus, de que, do santuário celestial, ele me dará forças para suportar esta prova. A esperança da sua segunda vinda, Paulo diz, estou sendo derramado como oferta. Estou sendo derramado no altar de sacrifício por Cristo. Cada um de nós oferece a sua própria vida por alguma causa. Paulo dedicou a sua vida a Cristo. Ele dedicou sua vida para compartilhar Jesus, viver por ele e ser um embaixador de Cristo. Cada um de nós derrama a vida por alguma coisa. Sabe, nem tudo que é legítimo é benéfico para a causa de Cristo. Pessoas vêm a mim o tempo todo e perguntam, pastor, o que há de errado com isso? Pastor, o que há de errado com isso? Há muitas coisas legítimas, mas como cristão, não por legalismo, você voluntariamente escolhe não as fazer. Por quê? Porque você está totalmente entregue a Cristo. Veja, existe um entretenimento legítimo para o cristão, mas nem tudo que é lícito nos agrada fazer. Por que não? Porque nossos corações estão 100% entregues a Cristo. Outros podem fazer, mas você voluntariamente, por amor a Cristo, diz, não estou interessado nisso. Eu já me interessei um dia, mas agora tenho um propósito maior para viver. Tenho um propósito mais amplo para viver. Tenho um propósito mais grandioso para viver. Invista sua vida em Cristo e para Cristo. Essa é a alegria mais profunda. Essa é a maior felicidade da vida. Algumas pessoas dedicam suas vidas ao trabalho. Outros dedicam suas vidas aos esportes. Todos nós estamos derramando nossas vidas por algo. E Jesus diz, derrame sua vida em compromisso comigo. Derrame sua vida em serviço a mim. Derrame sua vida em fraqueza por mim. Alguns derramam suas vidas em prazer e entretenimento.
são loucos por prazer. Você leu sobre aquela experiência fascinante que uma das grandes universidades orientais fez com macacos? Eles queriam descobrir qual era o impulso principal desses macacos, então pegaram um eletrodo e o inseriram no centro de prazer, no cérebro do animal. Identificaram o centro do prazer no cérebro do macaco. E ao inserirem esse eletrodo em seu cérebro, conseguiam apertar um botão fora da jaula do macaco, que mandava um impulso elétrico pelos fios, direto pela sonda até o cérebro do macaco. Então, o macaco, a cada impulso elétrico, saltava, aplaudia e fazia cambalhotas na jaula. Puseram comida na jaula e apertaram o botão do eletrodo. O macaco não comia a comida, só queria prazer. Eles colocaram a macaca mais bela na jaula. Ele não ligava para a fêmea nem para os filhotes, apenas queria sentir prazer. E então, você sabe o que eles fizeram? Botão do prazer na jaula, ensinaram o macaco a apertá-lo. O macaco continuou apertando, apertando, até se matar. De prazer. Há multidões de pessoas nesta vida que estão dedicando suas vidas ao prazer e entretenimento do mundo. E ao fazerem isso, estão destruindo sua vida espiritual porque estão obcecados com o mais novo e melhor filme. Estão obcecados com o próximo grande fenômeno musical no mundo do rock. Obcecados com o próximo programa de sucesso na Netflix e estão tão totalmente absorvidos por isso que sua vida espiritual está sendo sufocada. Todos nos dedicamos a algo. Alguns se entregam ao prazer e entretenimento. Alguns dedicam suas vidas a dispositivos digitais que entorpecem, demoram e absorvem totalmente. Agora, essas coisas certamente não são erradas se usadas com proporção, usadas com moderação. Mas olhe, se é nisso que você derrama sua vida, se isso destrói as relações humanas, absorve seu tempo devocional por Cristo. A mensagem dos 3 anjos, nesta primeira mensagem de temer a Deus e dar-lhe glória, não é uma mensagem superficial, como uma criança numa piscina infantil apanhando moedas. Não vos chamo a algo superficial. Eu não vos chamo a algo que seja meramente uma religião de criança, que simplesmente vos faça sentir bem. Chamo-vos hoje a algo profundo, a preparar-se para a vinda de Jesus, a temer a Deus de todo o coração, a viver vidas obedientes e a glorificá-lo. Todos dedicamos a vida a algo. Por que não dedicar sua vida ao que realmente importa, ao reino de Deus? Por que não dedicar sua vida a Jesus Cristo e tê-lo como prioridade? Apocalipse terá vencedores. Eles vencem o mundanismo e a humanidade que suga a vida espiritual de nós e nos estrangula. Em cada geração há crentes que venceram e Cristo hoje te convida pela sua graça e poder a seres um vencedor. Apocalipse 21, 7 diz: os vencedores herdarão tudo. Deus tem algo incrível para você, algo além do que sonha. Não o desperdice pelos prazeres baratos deste mundo. A Bíblia diz que Deus terá um povo. Apocalipse 14, 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus não por legalismo, mas transformados, encantados pela sua graça e redimidos pelo seu poder. Eles levam vidas de obediência porque reconhecem que essa é a maneira mais plena e feliz de se viver. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm algo. O que tem? A fé de Jesus. Não simplesmente fé em Jesus, mas a qualidade da fé de Cristo vive neles. Eles têm a fé de Jesus em suas vidas porque conhecem a Cristo, passaram tempo com Ele, oraram, abriram a palavra e Jesus entrou e transformou as suas vidas. Nós obtemos a vitória não por quem nós somos, mas por quem Ele é de verdade. Hebreus 4, 14 a 16 diz: vendo, pois, que temos o quê?
um sumo sacerdote que passou pelos céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente, não desistamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim um que em tudo foi tentado como nós, porém sem cometer pecado. Podemos, pois, ir a Jesus, ao santuário, e ali receber sua força e poder para viver. A Bíblia diz, portanto, cheguemos para fazer o quê? Com ousadia ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Quando? Em tempo de necessidade. Você tem um tempo de necessidade? Cheguemos a esse santuário. Em Cristo, por Cristo, através de Cristo, você pode vencer. Sem o exemplo de Cristo não há ideal. Sem a morte de Cristo não há perdão. Sem a ressurreição de Cristo não há esperança. Sem a intercessão de Cristo não temos poder. Sem a mediação de Cristo não temos favor com Deus. Sem a presença diária de Cristo não há vitória. Sem a promessa de Cristo de seu retorno não há confiança em um amanhã melhor. É sobre Cristo. O livro de Apocalipse é sobre Cristo. As profecias de Apocalipse 14, 6 a 12 são sobre Cristo. Jesus diz a você, vem. A resposta do seu coração é, não eu, mas Cristo. No livro do Apocalipse, Jesus fala e a besta também se manifesta. A besta apela aos prazeres. A besta apela pelo poder. E a besta apela através do dinheiro. Mas Jesus faz um apelo divino a você, agora mesmo neste exato momento. E enquanto Cristo estiver apelando ao seu coração com a sua voz mansa e delicada, quer dizer, Jesus, quero responder. Eu quero responder entregando minha vida a Ti. Que as palavras desta canção sejam as do meu coração. Não eu, mas Cristo, honrado e amado. Não eu, mas Cristo, seja visto e ouvido. Eu não quero ouvir o rugido da besta, o rugido do entretenimento do mundo, o rugido do prazer do mundo, o rugido do apetite do mundo. Quero ouvir o Espírito de Cristo e me entregar a Ele agora. É sua decisão enquanto oramos. Ó Jesus, muito obrigado, pois o Teu caminho é o de vida abundante, o Teu é o de verdadeira felicidade e o Teu é o de alegria completa. E nosso coração anseia dizer, não eu, mas Cristo, seja honrado, amado e exaltado. Queremos Cristo em nossos corações e que flua em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por se juntar a nós, meu amigo. O apelo de Cristo é para que seu coração esteja pronto para quando Ele vier. Ao seguir hoje, vá com uma grande bênção e o senso de sua presença divina em sua vida.